Nós estamos aqui para uma sessão de apoio a organizações com pouca experiência em candidaturas ao programa Erasmus e no âmbito das candidaturas aos projetos de mobilidade de curto prazo, KA 122. A ideia é mesmo dar algumas indicações referentes aos primeiros passos para construir uma candidatura. Não vamos entrar em pormenores. A ideia é mesmo dar apoio a pessoas que não estão dentro deste universo, porque sabemos que às vezes os primeiros passos são complicados. Portanto, vamos dar uma ideia muito breve do que são estes projetos e, sim, uma ideia mais aprofundada de como proceder aos primeiros, à primeira entrada, à entrada nas plataformas, àquilo que é fazer os primeiros registros, entrar no formulário, são mesmo os primeiros passos. Isto para que fique claro para quem já tem mais experiência e não ficar depois desapontado, porque é mesmo um workshop direcionado a uma sessão direcionada às organizações menos experientes, está bem? Então, avançando um pouco, queria só, e ainda antes de iniciar, apresentar a nossa equipa, a equipa do ensino escolar do KA1, também já vou explicar um bocadinho o que é isto de KA1. A nossa equipa tem aqui um e-mail genérico para toda a equipa, mas a equipa é composta pela nossa chefe, Cristina Gaboleiro, e depois as técnicas, Manuela Silveira, que vai estar aqui comigo hoje a dinamizar esta sessão, depois numa segunda parte, e vai também dar-vos respostas no chat se necessário. A minha colega Vera Queiro, que também estará no chat, eu, que sou a Vera Farinha, e a nossa colega Célia Pina. Esta é a nossa equipa, tem aqui os nossos contactos para caso necessitem de nos contactar. Uma breve apresentação daquilo de que vamos falar. Vamos fazer então um enquadramento do programa e desta ação em concreto, uma breve apresentação da estrutura e depois vamos para as plataformas digitais, aquilo que é o site em que fazem o site da nossa agência e depois o site em que fazem as candidaturas, sendo que passam antes ou têm que passar antes, quem ainda não tem, obviamente, que fazer um registro no login, na plataforma onde se faz o registro das organizações e depois então entraremos no formulário. Já vamos passar por aí, portanto não me vou estender, mas só para terem uma ideia que é essencialmente esta a parte que é relevante e a que vamos dar atenção hoje. O prazo destas candidaturas de que vamos falar hoje é o próximo dia 23 de fevereiro, às 11 horas. 11 horas no continente, 10 horas na região autónoma dos Açores. Tenham atenção a isto, o prazo é mesmo este horário, ou seja, tentem sempre planear a vossa candidatura para ser submetida antes do dia 23. Tentem pensar como data limite o dia 22 para não haver depois questões de última hora. As plataformas estão sempre com mais acessos, com mais dificuldade de acesso nas últimas horas, até nos últimos dias, por vezes. Portanto, quanto mais cedo terminarem, melhor. Não deixem para dia 23, está bem? Apesar de ser a data limite. Tem mais informações sobre as outras sessões que vamos fazer no nosso site, mas queria aqui dar-vos uma ideia que vamos fazer sessões presenciais pelo país, em Lisboa, Coimbra, Porto e Ponta Delgada. Tem aqui os links para se inscreverem.
aproveito para dizer que esta apresentação vai ser enviada a todos os inscritos nesta sessão, portanto, não se preocupem quando temos aqui os links, estes links depois na apresentação estarão funcionais, mas como dizia, esta informação está também no nosso site, no site da Agência Nacional, e portanto podem-se lá dirigir para fazer a inscrição. Mas, portanto, vamos fazer sessões de apoio à redação de candidaturas, sessões diferentes da de hoje. Como já referi, a sessão de hoje é mesmo de um apoio muito inicial. Estas sessões presenciais serão já de apoio à redação das candidaturas. Vamos então fazer um pouco o enquadramento daquilo que é esta ação. Ou de que forma é que esta ação se enquadra no programa Erasmus. E continuando, queria explicar-vos que o programa Erasmus é dinamizado ou gerido, melhor dizendo, em Portugal, através de duas agências, a Agência Educação e Formação, a nossa agência, e a Agência da Juventude e do Desporto, a Juventude em Ação, que gere as ações da juventude e do desporto. Ou seja, a nossa agência, a Agência de Educação e Formação, gere estes setores, o ensino superior, ensino e formação profissional, do ensino escolar e da educação de adultos. Do que vamos falar hoje é muito concreto e especificamente deste setor do ensino escolar. Queria, no entanto, que percebessem e que confirmassem que é efetivamente este o setor que vos interessa e em que estão interessados em apresentar uma candidatura. No entanto, e fazendo uma apresentação das ações, ou seja, qualquer um dos setores que eu referi tem ações de diversas tipologias. Aquilo que nós chamamos de ação-chave 1 ou ação-chave 2, e mesmo da ação-chave 3, mas que é outro tipo de ações. Aliás, posso até começar pela ação-chave 3 ou KA3, que é uma ação para o apoio ao desenvolvimento de políticas e à cooperação. É uma ação que é dinamizada, é gerida centralmente e, portanto, em que as candidaturas são apresentadas diretamente a Bruxelas. Destina-se ao apoio de políticas, essencialmente. As ações que são geridas pela Agência Nacional são, então, as ações-chave 1 e 2, o que nós chamamos habitualmente, e que vocês se vão habituar a ouvir-nos falar, em KA1 e KA2, sendo que aquela de que vamos tratar aqui hoje é a ação-chave 1. A ação-chave 1 foca-se na mobilidade e a ação-chave 2 tem o seu foco na cooperação e criação de parcerias. Dentro do que é a ação-chave 1, nós temos vários tipos de projetos a que se podem candidatar. E nós vamos hoje falar dos projetos de mobilidade de curto prazo. No entanto, no âmbito desta ação, como dizia, podem ainda apresentar projetos à acreditação, será mais à frente no ano, até ao final de outubro. Podem fazer uma acreditação individual ou como coordenador de consórcio, ou seja, são outras oportunidades no âmbito do programa Erasmus e no âmbito da ação-chave 1. Podem ainda ser simplesmente parceiros de consórcios de mobilidade, em que não têm que apresentar uma candidatura e são só parceiros de um consórcio pré-existente, que fez uma acreditação, portanto. Podem ainda funcionar simplesmente como organização de acolhimento. Não têm que ter qualquer projeto Erasmus para ser uma organização de acolhimento, mas podem acolher organizações estrangeiras que têm projetos, que têm o seu financiamento para vir a Portugal e acolher quer alunos, quer staff ou pessoal docente, melhor dizendo, nas vossas escolas. E no fundo é uma excelente forma de iniciar este trabalho de construção de redes europeias.
neste caso e hoje em concreto, vamos, portanto, falar daquilo que são os projetos de mobilidade de curto prazo. Assim, para mobilidade pessoal educativa e de aprendentes, temos os projetos de mobilidade K1, no caso de o que vos interessar, não ser isto, e ser, sim, projetos para a cooperação com entidades de outros países para a promoção da inovação ou para o intercâmbio de boas práticas, então é a ação-chave 2 que vos interessa e deverão então assistir a sessões de apoio que irão decorrer a partir de fevereiro. Não são aquelas que eu referi há pouco, essas são sessões de apoio a esta candidatura, no KA 122, Projetos de Mobilidade de Curto Prazo, mas se agora tiver ficado um pouco mais claro que não é isto que vos interessa, que não são projetos de mobilidade, ou no final desta sessão, mas sim projetos no âmbito do KA2 e, portanto, projetos para a cooperação, então deverão assistir a outro tipo de sessões a decorrer a partir de fevereiro. Vamos, portanto, falar hoje apenas dos projetos KA 122, projetos de mobilidade de curto prazo. É nisto que nos vamos focar hoje. Então, no âmbito destes projetos, o que é importante terem presente? Estes projetos funcionam como um ponto de entrada para uma primeira experiência no âmbito do programa Erasmus. Uma opção para organizações interessadas numa participação mais ocasional ou em pequena escala. E isto porque são projetos, como o nome indica, de curta duração, de curto prazo, tem uma duração entre 6 e 18 meses e tem um número máximo de participantes. Podem ser feitas até 30 mobilidades, ou seja, estes projetos podem envolver até 30 participantes, não mais do que isso. Há, no entanto, um limite de candidaturas que podem ser feitas neste âmbito, um máximo de 3 projetos em 5 anos, isto porque a ideia é estes projetos servirem exatamente como uma primeira experiência. E a ideia é que depois se encaminhem para os projetos de mais longa duração, que façam um projeto de acreditação que vos vai permitir ter financiamento ao longo de todo o programa, sendo que só fazem uma candidatura uma única vez, mas é uma candidatura de um pouco mais de fôlego, é uma candidatura mais estratégica a mais longo prazo. Lá está. Neste caso, há este limite, 3 projetos em 5 anos, exatamente porque a ideia é esta, é ser um ponto de partida. Ou então, lá está, para entidades que pretendam ter apenas uma participação ocasional. Isto indicia também aquilo que está aqui focado a seguir, que estes projetos dão prioridade aos newcomers, às entidades, às organizações que não tenham recebido numa fase anterior apoio para projetos neste setor e nesta ação. No âmbito deste programa, do programa Erasmus+, 2021-2027 ou do programa anterior que decorreu entre 2014 e 2020. E, portanto, aqui seja como coordenadores ou como parceiros de projetos. A ideia é dar prioridade, no âmbito destes projetos de curta duração, a entidades que não têm experiência. E lá está daí também estarmos a fazer esta sessão. Ainda dizer que estes projetos têm um modelo orçamental muito flexível e, portanto, é um modelo simples e que a ideia é que não vos assuste, que não se sintam assustados com o modelo de financiamento, porque é efetivamente simples e a ideia é que tenham uma entrada fácil e acessível a este programa. E ainda, obviamente, este tipo de projetos, esta tipologia de projetos não está disponível para organizações acreditadas, portanto, se tiverem uma acreditação, obviamente não faz sentido estarem aqui. De novo, mais uma vez, dirige-se a entidades com pouca experiência ou que pretendem uma participação ocasional.
quem é que se pode candidatar a este projeto, esta tipologia de projetos? Estamos, como referi, no âmbito do ensino escolar. São candidaturas de entidades, não se trata de candidaturas de indivíduos. Queria chamar a atenção para este aspecto. Quem já está também dentro do que é o Erasmus sabe isto, mas para pessoas que estão efetivamente a iniciar podem não ter isto presente. São candidaturas de organizações, de entidades, e, portanto, é importante terem isto presente, sendo que têm depois, aqui na apresentação que vos vai chegar, têm um link para a tipologia de entidades que se podem candidatar. A informação está disponível no nosso site, podem aceder através do site ou, quando receberem esta apresentação, seguir o link. Esta informação está dividida entre programas e atividades educativas elegíveis e exemplos de organizações. Têm, portanto, os estabelecimentos escolares com oferta de educação, do pré-escolar ao ensino básico e secundário, e têm uma segunda parte com as autoridades públicas, locais e regionais, órgãos de coordenação, enfim, outras organizações ativas no setor do ensino escolar. Qualquer um destes dois grupos de entidades, dos estabelecimentos escolares, escolas em geral, e as outras tipologias de entidades, estão depois nesta informação divididas, portanto, naquilo que são, no caso das escolas, programas e atividades educativas e os exemplos. No caso das entidades, no fundo, a função das entidades no sistema educativo, e depois os exemplos de entidades elegíveis, enfim, como sejam promotores de atividades de enriquecimento curricular, centros de formação de professores, associações de professores, sindicatos, etc. Mas, portanto, tudo isto está neste documento que devem consultar para ter claro se são elegíveis, se a vossa entidade é elegível para apresentar uma candidatura no âmbito desta ação. Quais são as organizações que estão ligadas a um projeto? Temos, obviamente, a organização candidata, a vossa organização. Tem que ser uma organização portuguesa, ativa no ensino, e, como referi, são candidaturas de entidades, mas de entidades individuais, ou seja, não há consórcios no âmbito destes projetos KA 122, projetos de curto prazo. Temos ainda as organizações de acolhimento, e essas são as organizações estrangeiras. São entidades que não têm que ser identificadas na candidatura, são as que acolhem participantes, que vão acolher os participantes que vocês vão enviar através deste projeto para fazer formação noutro país, e, portanto, são as entidades que vos vão acolher e proporcionar um programa de aprendizagem ou de formação e que garantem o certificado de participação nessa atividade. Estas entidades não são parceiros vossos, não precisam de ter projetos Erasmus. No âmbito destes projetos, é importante haver esta noção de que não são projetos de intercâmbio, são projetos de mobilidade. Vocês vão enviar os vossos participantes para uma entidade de acolhimento, e essa entidade de acolhimento não tem necessariamente que fazer uma visita ou fazer também uma atividade de mobilidade na vossa escola. Ou seja, não há um intercâmbio formal. Podem combiná-lo dessa forma, mas é uma atividade, uma parceria informal. Não existe como intercâmbio. Vocês têm um projeto para financiar as vossas atividades exclusivamente,
a entidade estrangeira que queira enviar participantes para Portugal tem que se candidatar no seu próprio país e, com o seu próprio financiamento, vir visitar a vossa escola ou qualquer outra. Ou seja, não tem que necessariamente, porque vos acolheu, visitar a vossa escola e vice-versa. Ou seja, o facto de vocês acolherem outra entidade não tem que a ir visitar. Seja como for, todas as organizações têm que estar estabelecidas nos países do programa. Uma última nota, uma outra tipologia de organizações que pode estar ligada ao projeto são as organizações de apoio. As organizações de apoio são entidades que não se podem candidatar a projetos, podem ajudar a realizar o projeto, mas não podem participar nas atividades-chave do projeto, nas tarefas essenciais do projeto. Isto é muito importante, pode ser motivo de exclusão do programa se fizerem uma candidatura com o apoio de uma organização de apoio que seja mais do que aquilo que é permitido pelo programa. Tenham atenção que estas entidades não podem redigir as vossas candidaturas, não podem fazer os vossos relatórios. São entidades que não vão fazer a integração dos resultados do projeto na escola, por exemplo. Isto são tudo atividades que têm que ser desenvolvidas por vocês. Portanto, podem existir organizações de apoio e, se existirem, têm de estar claramente identificadas, mas não se podem substituir à entidade candidata. Como referi, todas as entidades têm que ser entidades de um dos países do programa, e os países do programa são os que estão aqui identificados, são os 27 Estados-membros da União e alguns mais estes 5 países do programa que estão fora da União Europeia, que é a Islândia, o Liechtenstein, a Noruega, a República da Macedónia do Norte, a Sérvia e a Turquia. Uma nota: o Reino Unido já não faz parte da União Europeia, já não pode ser um país de destino das vossas mobilidades. Não se esqueçam que as mobilidades no âmbito destes projetos são mobilidades internacionais e, portanto, obviamente, vocês não podem fazer mobilidades a nível nacional em Portugal, tem que ser sempre noutro país. Quem é que pode participar nas atividades de mobilidade? Podem participar, como o nome indica, do setor escolar, todos os professores, educadores, especialistas e pessoal não docente que trabalha no ensino escolar, e pessoal educativo que não professores, educadores especialistas, mas como sejam bibliotecários ou pessoal especializado em apoio às necessidades especiais, psicólogos, assistentes e até voluntários, desde que tenham um contrato de voluntariado. Ainda os diretores, coordenadores, etc. Todos os elementos que fazem parte do pessoal educativo, staff escolar, de uma forma ou de outra, podem participar nas atividades de mobilidade no âmbito destes projetos. E depois, obviamente, os alunos. Portanto, temos atividades de mobilidade para o pessoal docente e atividades de mobilidade para os alunos. Alunos do ensino regular, não se esqueçam que não inclui alunos de cursos profissionais, mesmo quando as escolas têm oferta de formação profissional, os alunos do ensino profissional devem fazer mobilidade através de projetos no âmbito do VET, do ensino e formação profissional, e não do ensino escolar. Atividades, a tipologia de atividades que podem ser desenvolvidas no âmbito do pessoal educativo, temos atividades como o Job Shadowing. Job Shadowing pretende fazer uma experiência junto de colegas que fazem, no fundo, o mesmo, que desempenham o mesmo papel ou papéis parecidos noutro país e conhecer, no fundo, a realidade desse outro país e como desenvolvem a sua atividade no âmbito de um sistema educativo diferente e, portanto, conhecer outras formas de trabalhar, outras formas de trabalhar com os alunos.
Existe também a atividade de missão de ensino, formação, em que o objetivo é ir ter uma experiência de ensino noutra realidade e, portanto, aqui a experiência é um pouco diferenciada, mas também na perspectiva de, ao ensinar, aprender também como funciona outra realidade. E ainda os cursos e desenvolvimento profissional, ou seja, os cursos de formação nas mais diversas áreas, mas que podem ter um impacto forte naquilo que é a aquisição de conhecimentos, competências e outras, enfim, outras aptidões. Atividades para alunos podem ser ou são distinguidas entre mobilidades de grupo e mobilidades individuais. Há as mobilidades de grupo de alunos, em que um grupo de alunos vai acompanhado por um ou mais professores, ou não tem que ser necessariamente professores, mas membros da equipa docente. Enfim, desculpem, não é docente ou não docente, mas, portanto, da equipa do staff escolar, do staff educativo, e o grupo de alunos deve estar permanentemente acompanhado pelos adultos. No caso da mobilidade individual, já não é necessariamente assim. Existe aqui uma separação entre mobilidade individual de alunos de curta duração e de longa duração. Curta duração é até 1 mês e de longa duração de 30 ou mais dias, até ao máximo de 1 ano. Outras atividades financiadas são atividades em que pode ser trazido à vossa escola. Enfim, não tem que ser sempre uma escola, eu falo genericamente de escola, mas creio que isso também ficou claro, que genericamente vou falar de escolas, mas podendo ser outro tipo de entidades, mas podem ser convidados peritos estrangeiros para fazer formação na vossa organização, na vossa escola, e trazer alguma experiência mais alargada àquilo que é a vossa aprendizagem. Podem também ser acolhidos professores e educadores em formação inicial, de uma forma a fazer um estágio mais ou menos formal na vossa organização, e ainda podem ser feitas visitas preparatórias. As visitas preparatórias de atividades de mobilidade não é em si não é considerada uma atividade de mobilidade, é, no entanto, uma atividade financiada e serve exatamente para preparar as mobilidades, para estabelecer um primeiro contacto com uma entidade de acolhimento e preparar mobilidades para pessoas com menos oportunidades ou para mobilidades de longa duração. Em termos das atividades, é essencialmente isto, só dar uma ideia muito breve daquilo que é financiado e que será mais extensamente abordado posteriormente nas outras sessões presenciais, mas só para terem uma ideia de que o que é financiado no âmbito destas mobilidades é a deslocação, a viagem para o outro país europeu, viagem que pode ser na modalidade do que chamamos viagem verde, quando é utilizado um meio de transporte de baixas emissões, sendo certo que a partir de Portugal esta é uma opção pouco viável, não quer dizer que não possa existir, mas é pouco viável, e que é financiado com um valor mais elevado e permite mais dias de viagem do que as viagens regulares, normais, que habitualmente são de avião. Mas, portanto, é financiada, há uma rúbrica de financiamento para a viagem, uma rúbrica para o apoio individual, que inclui alimentação, alojamento, transportes locais, etc. Uma rúbrica para as propinas dos cursos de formação. Há também verba para apoio à organização do projeto, que pode ser utilizado para diversas situações e, nomeadamente, pode ajudar a compensar outras rúbricas em que a verba possa não ser suficiente.
Há também financiamento, há a realização das visitas preparatórias, há financiamento para apoio à inclusão, a pessoas com menos oportunidades e que a que este programa dá especial atenção, como foi dito no vídeo inicial, e, portanto, há financiamento específico para o apoio à inclusão, também para a preparação linguística e há depois ainda financiamento para custos excepcionais para viagens onerosas e para garantias bancárias no caso das entidades privadas. Isto era essencialmente aquilo que vos queria transmitir. Vou agora passar a palavra à minha colega Manuela, que vos vai então encaminhar para aquilo que são as plataformas e para aquilo que é, no fundo, a entrada nestes projetos. Então, boa tarde. Tal como a minha colega disse, vamos agora apresentar-vos algumas páginas e plataformas online que serão relevantes para a realização de uma candidatura ao programa Erasmus+. Uma das plataformas mais importantes, porque é ela que nos irá dar acesso a todas as outras plataformas, é a criação do nosso EU-Login. Cada pessoa tem o seu EU-Login, é como o nosso BI, é pessoal e intransmissível. Portanto, eu vou passar agora um vídeo que explica para que serve e contextualiza todo o procedimento. Também não está. Ora bem, o EU-Login, então, serve para nós termos acesso a todas as outras plataformas. Uma outra plataforma que é muito importante é a plataforma da OED. A OED
é o BI da vossa organização. Portanto, cada entidade só pode ter uma OID que depois corresponde ao cartão de cidadão da organização. O e-mail de acesso deve ser institucional, devem guardar as credenciais de acesso em local seguro, o e-mail e a password de acesso, e para validação da OID é necessário que façam o upload dos formulários de identificação legal e identificação financeira, bem como dos documentos oficiais que comprovam os dados inseridos, como, por exemplo, o IBAN, o termo de posse da direção, esse tipo de documentação. Eu agora vou-vos mostrar quais são as plataformas que acabei de falar. E vou desligar a minha câmera porque eu vou ficar a olhar de lado para o outro monitor. Então, temos aqui, isto aqui, estar aqui em cima é que não dá muito jeito isto. Não posso tirar. Aí. Esperem lá. Se eu consigo. Já sei. Ok. É que estava a tapar exatamente os endereços. Então, temos aqui a nossa página da Erasmus+. E nesta página há uma zona que condensa todas as informações que necessitam para fazer uma candidatura ao KA 122 ou outra candidatura. Portanto, clicam em institucional, depois vão aqui a candidaturas e projetos, clicam e têm aqui preparação das candidaturas. Se clicarem aqui, têm acesso a uma série de passos que são importantes para que vocês submetam a candidatura. Portanto, clicando aqui no mais, vai-vos abrir a explicação de cada um dos passos. Portanto, o primeiro passo, como falámos, é criar o login, o vosso BI, enquanto cidadão da Europa, enquanto gestor de projeto, enquanto criador do projeto, enquanto participante. E enquanto, por exemplo, representante legal de uma organização. Depois tem aqui o registro da organização. E tal como eu vos disse, depois tem que colocar o formulário de identificação legal e o formulário de identificação financeira. Essa documentação está aqui e vocês podem fazer upload. Portanto, eu vou abrir um novo separador. Não sei se vocês estão a ver isto como deve ser, portanto, se calhar vou aumentar para visualizar melhor. Então, temos aqui o formulário de identificação financeira, que depois podem descarregar e reparem, tem para as entidades públicas e as entidades privadas, são, não, no financeira não, mas na identificação legal vai haver vários modelos. Portanto, aqui o que vocês podem escolher são as traduções que existem para descarregar em português. Clicam aqui em descarregar e a ficha passa para o vosso computador. A partir daí é preencher e fazer upload no ID. O mesmo é válido para a entidade legal, que aqui sim tem diversas naturezas da organização. Portanto, os privados têm uma e as instituições públicas têm outra. A fórmula é igual, traduções disponíveis, procurar o português e preencher e submeter posteriormente na OID que criaram. Pequenininho.
Portanto, aqui é para criar um login. Ok? Aqui já está criado, mas se eu clicasse aqui em assinar com um e-mail diferente, teria acesso, aliás, se eu fizesse logout, eu teria acesso a criar um novo login. Aqui é para criar a conta, uma OID. Portanto, eu vou ter mesmo que assinar, tirar, para vos mostrar, porque senão não consigo. Ok. Ok. Como veem, se eu criar uma nova conta do Login, ele abre aquilo que vos mostrei há pouco, era preencher e ir avançando. Em relação à organização, então iríamos por aqui. Vamos lá ver se ela nos faz. Eu teria que aceder. Ok. Vamos lá ver se entra. Não entra. Devo ter clicado em alguma coisa mal. Ok. Então, aqui, quando entram na plataforma, é uma plataforma única, portanto, condensa toda a informação. Até aqui estamos em Home, aqui estão as organizações, aqui estão as oportunidades e aqui estão os formulários. Ok? Depois, se o vosso projeto for aceite, se for aprovado, passa para aqui, para projetos. Aqui tem as agências nacionais, etc. Portanto, a plataforma é única, embora pareça que tenha vários acessos, mas está tudo condensado numa. Portanto, organizações, vocês, a primeira coisa que têm que verificar é se a vossa organização já existe. Se já existir, não vale a pena criar outra, ok? Portanto, clicam aqui, vou pôr um pouco mais pequeno, põem aqui o nome da organização. E vamos ver se ele existe ou não. Ora, já está aqui uma organização com este nome, portanto, eu não vou criar outra organização com este nome. A minha OID é este número que está aqui. Portanto, é este número que vai ser necessário para a minha candidatura. Portanto, este número eu vou usá-lo. O que é que acontece? Depois, se vocês, a única coisa que têm a fazer, caso exista a OID, é atualizar os dados que lá estão. Porque, por exemplo, se tiveram a última candidatura em 2014, está tudo desatualizado. Se fizeram a última candidatura em 2019, idem, também está desatualizado. Porque os documentos devem ter no máximo 1 ano, dependendo da documentação. E quando há alterações ao representante legal, têm que atualizar esta plataforma sempre. Portanto, aqui, caso não haja a organização, clicamos aqui, ele vai-nos perguntar novamente se essa organização existe ou não. Se não existir,
Nós vamos procurar aqui um agrupamento qualquer. E é óbvio que ele nos vai dizer que não existe. Portanto, como não consegue encontrar a nossa organização, nós podemos criar uma nova. Preenchendo todos estes itens que estão aqui. O que é que acontece? Se vocês repararem, aqui vocês têm cruzes a vermelho que vão automaticamente passar a verde quando preenchem e os dados estão todos, os dados obrigatórios, que são os que têm o asterisco, quando tiverem todos preenchidos e vocês conseguirem submeter, então isto passará a verde. Enquanto isto não tiver tudo a verde, este botão não é acionado, porque não conseguem acioná-lo. Então, tudo o que é asterisco vermelho tem que ser preenchido para que o formulário da organização, neste caso, funcione. No formulário da candidatura é precisamente igual, ou seja, enquanto se estas cruzes estiverem vermelho, isso quer dizer que não está tudo preenchido. Não se esqueçam que é importante que a plataforma seja preenchida com um mail institucional e que guardem as credenciais, porque elas vão ser necessárias cada vez que vocês necessitarem de atualizar os dados. E os dados de uma escola ou de outra instituição estão sempre em constante mudança, não é? Cada vez que há uma alteração à direção ou cada vez que há uma alteração em termos dos constituintes, isso vai ser necessário mudar. Ora bem, aqui, como aceder à plataforma das candidaturas? A primeira coisa que se tem que certificar é que escolhem o formulário correto. Se querem candidatar ao KA 122 escolar, têm que aceder ao KA 122 que tem as letras à frente STH, de escolar. Esta é uma plataforma onde se vai desenrolar tudo em termos de Constituição, etc. Portanto, vamos lá voltar para trás. Ok. E agora vamos sair daqui e vamos passar para o formulário. Este não está a aparecer como eu quero. Ok. Eu quero este. Então, entram aí aqui em oportunidades, Erasmus+, ok? E como veem, tem aqui várias opções. Portanto, clicam em Open, School Education, e já vos limita um pouco a vossa escolha, porque só vos vai aparecer os formulários de KA1 e KA2 escolar, ok? Então, o que nós estamos a falar hoje é este. Portanto, vamos abrir. Pois, era suposto aparecer aquelas coisas todas a vermelho, mas de vez em quando acontece. Ora bem, mas abriu. Então, como veem, está tudo a vermelho, certo? Cada vez, quando nós formos preenchendo o formulário, o que vai acontecer é que o formulário vai passando a verde. Reparem, aqui é o call 23, round 1, isso é importante, e verificar se estão no sítio certo. Ok? Pronto. Depois, reparem que vocês conseguem gerar um PDF do formulário. Portanto, podem gerar esse PDF para ler as questões, por exemplo, ou no fim para ficar com a vossa candidatura impressa. Outra coisa, quando já têm um formulário preenchido, não vão clicar em Apply, vão clicar em My Application. Ou seja, quando
escrever, quando fizerem um formulário, não é? Depois não vão voltar a clicar em Apply, porque cada vez que vocês clicarem em Apply, ele vai-vos gerar um novo formulário, não é isso que vocês querem. Vocês querem continuar a preencher o formulário que iniciaram. Então vão a My Applications. Ok? E depois escolhem, reparem, este não tem cá nada escrito. Eu estou no 120. No 120 não tem mesmo nada escrito, não. Acionam aqui 2023, isto para o caso de já terem algum formulário, um draft lá, que é o meu caso. Portanto, este não está nada preenchido. Provavelmente é aquele que eu abri agora. Este já está 91% preenchido. Portanto, eu, querendo continuar este, clico aqui. Se eu não quisesse, eu iria para o outro. Estão a ver? Reparem, este aqui já está praticamente todo a verde. Só falta pôr esta cruzinha e está verde. Quando fica tudo verde, eu consigo submeter. Se não basta esta cruzinha não estar aqui, para eu já não conseguir submeter. Portanto, é isso que vocês têm que ter cuidado, é todos os campos obrigatórios têm que estar preenchidos para conseguirem submeter. Então agora vamos lá ver aqui. Vai para cima. O contexto. Aqui podem escolher de 6 a 18 meses. E ele faz-vos automaticamente a conta ao final do projeto. Portanto, se eu puser 6 meses, ele altera aquilo. Tem que se deixar pensar. Estão a ver? 30/11 de 23. Se eu mudar para 18, ele volta para 24. Ok? Uma coisa, verifiquem, antes de sair, verifiquem que a plataforma teve tempo para fazer este refresh, para não perderem depois informação. Ora, aqui é para preencher com a nossa agência. Aqui, o que é obrigatório é a vossa organização. Portanto, vocês colocam aqui o vosso 101, 102, aquilo das duas, uma, ou a vossa OID que a vossa organização já detém, ou a organização que vocês criaram. Ao colocarem aqui, este é 10087, o vosso neste caso, os outros campos vão ser preenchidos automaticamente. Depois, tem aqui algumas questões que a única coisa que fiz foi traduzi-las para português e pôr em português cá em baixo. Portanto, isto tem a ver com a vossa organização e cada um vai preencher o seu. Depois aqui são as organizações de acolhimento. Portanto, eu posso adicionar uma organização que já detém OID, tal e qual como a minha, ou uma organização que não tem OID. Qual é a diferença? É que quando eu adiciono uma organização que já tem OID, assim que eu preencho o E qualquer coisa, seguido dos 9 dígitos, a plataforma vai-me automaticamente preencher todos os campos. Se eu não fizer, se eu puser uma organização que não tem OID, então eu terei que preencher manualmente todos os campos. Caso eu queira, como a minha colega Vera falou, utilizar uma organização de apoio, então eu terei que acionar aqui este quadradinho para que seja criado aqui também um campo para isso. Este campo funciona exatamente como o de cima. Se tem OID, colocamos aqui. Se não tem, clicamos aqui. Parcimónia nestas organizações, ok? Algum cuidado. Ora, blá, blá, yes. Ora bem, e o nosso campo está verde, porquê? Porque ela ainda não pensou, porque ainda não tirou daqui estes. Eu não os quero cá. Mas está verde, ok. Background.
se a vossa organização é pública ou não, se tem, se tem lucro financeiro ou não. Se visa lucro ou não. Por exemplo, nas públicas é óbvio que não. Aliás, yes, porque não visa lucro. Aqui também não há. Pronto, cada um preenche a sua. Nos objetivos é a mesma coisa. Nós, os objetivos, vamos falar nas sessões presenciais, portanto, quem tem interesse, inscreva-se nessas sessões. E as atividades. Agora, como nós queremos falar da parte financeira, nós vamos ter que preencher aqui nas atividades. Então, eu já selecionei aqui várias atividades, claro, cada organização vai ter que selecionar as atividades que fazem sentido para os objetivos que pretendem colmatar. Portanto, isto aqui é só um mero exemplo, não é? Então, eu tenho aqui uma mobilidade de grupo de alunos. Aqui já está a síntese das atividades. Se eu clicar aqui, eu vou ver item por item aquilo que foi criado. Portanto, eu não preciso de definir as organizações de acolhimento nesta fase. Portanto, na fase de candidatura não é obrigatório definir para onde é que nós vamos em termos de organizações de acolhimento, quer acolhimento para job sharing, quer acolhimento de grupo de alunos, quer uma entidade formadora. Não é necessário identificá-las. Se nós já tivermos uma ideia, podemos identificar. Se não tivermos ideia nenhuma, não é preciso identificar. Mas, por exemplo, a minha organização definiu que um grupo de alunos vai para a Finlândia e são 9 participantes. Vão durante 19 dias, porque os grupos de alunos podem ir de 2 a 30 dias, no mínimo 2 alunos. Portanto, temos 9 alunos que vão durante 19 dias e vão levar 3 acompanhantes. Ora, aqui está um erro, porque se os alunos vão durante 19 dias, é óbvio que os acompanhantes também têm aqui 19 dias, não é? Porque os miúdos não vão ficar sozinhos, com certeza. Portanto, grupo 2 vai para a França e leva 12 alunos. 12 alunos e a duração vão ser 12 dias, vão com 4 acompanhantes, também durante 12 dias. Depois, a seguir, nós vamos dizer se algum destes grupos tem alunos com menos oportunidades. E temos aqui várias situações. Portanto, num grupo temos 5 alunos com menos oportunidades e no outro grupo temos 6 alunos com menos oportunidades. Esta mobilidade vai ter blended mobility. Isto é o quê? A blended consiste na conjunção de mobilidade virtual e mobilidade física. Mobilidade física é a que tem a viagem, mobilidade virtual, toda a gente sabe o quê? É ficarmos na nossa organização ou na nossa casa e ter a formação online. Este grupo, a Finlândia, não dá para ter uma viagem sustentável, mas em França dá, portanto, acionou-se aqui a viagem verde ou sustentável. Aqui depois vai-se explicar quais são os objetivos dessas atividades e a que objetivo que nós colocamos aqui é que está linkado a essa atividade. E depois vamos ver outro. Em relação aos cursos estruturados, por exemplo, cursos de formação, vamos também criar. Para criar, nós temos que clicar sempre aqui em Add, para adicionar, ok? Pronto, eu adicionei, vou apagar, não preciso desta. Vocês têm que terem atenção que nesta situação, nesta candidatura, só podem ter
30 participantes. Portanto, aqui é um curso, é para pessoal, e temos, e mais uma vez, não indiquei qual é a organização de acolhimento, ou neste caso a entidade formadora, mas disse ok, um grupo vai para a Espanha, outro grupo vai para a Grécia. Aqui vão 3, vão durante 10 dias, e atenção que estes 10 dias não foi inocentemente, é porque para as propinas o máximo são 10 dias, portanto tem que ter cuidado com isso, e este grupo não precisa de acompanhantes. O da Grécia vão 2 pessoas durante 5 dias. Ora, em Espanha temos uma pessoa com menos oportunidades e temos uma pessoa que pertence ao pessoal não docente. Portanto, também indicamos aqui, porque o pessoal abrange pessoal docente e não docente. Depois, na Grécia, temos 2 participantes e não temos ninguém com menos oportunidades, pelo que vamos avançar. Uma coisa que devem sempre ter em atenção é se a plataforma está a fazer bem a contabilização. 3, 2, 5, 1, 0, 1, 1, 0, 1. Verifiquem isso em todos os campos. Ok? Vamos linkar ao objetivo 2 ou outro qualquer que vocês tenham indicado. Job shadowing. Funciona da mesma maneira. Adicionamos, preenchemos. Liechtenstein, 2 pessoas, duração 2 dias a 60 dias. Portanto, um job shadowing tanto pode ter 2 dias, como pode ter 60 dias. O número de acompanhantes, neste caso, não há necessidade, mas eu até podia pôr aqui uma pessoa e automaticamente ia abrir ali o campo para os dias dessa pessoa. Como veem, isto é importante verificar se a plataforma gera a contabilização. Depois, ora, aqui temos um participante. Não, isto é outro grupo. Ok. Aqui temos um participante com menos oportunidades. Ok. E cá temos o sítio para indicar. O objetivo é que esta atividade está ali. Aqui temos o budget, ou seja, estas atividades que nós aqui colocamos têm que bater certo com o budget que nós vamos solicitar na nossa candidatura. Portanto, temos vários itens, como a minha colega vos falou há pouco. Temos o apoio organizacional, temos a viagem, temos o apoio individual, que é o apoio de cada participante, temos o apoio linguístico, temos as propinas e temos verba para preparar visitas, no caso do job sharing, no caso de grupos de alunos de longa ou mobilidade individual de alunos de longa ou curta duração. Temos o suporte à inclusão e temos custos excepcionais. Então vamos lá ver o que é cada um destes itens. Quero olhar aí para o relógio, ok. Então, vamos começar pela verba da organização. A verba da organização é estabelecida de acordo com a tipologia de atividade. Portanto, se formos para um job sharing é 350, mas se formos para um curso estruturado, essa verba diminui para 100 euros, por exemplo. Portanto, o que nós temos que verificar é se a plataforma faz as contas. Porque senão temos que dar tempo para ela pensar e para ir atualizando. Ora, então temos aqui os 9 membros que iam para a Finlândia, os 9 alunos, e por cada aluno 100 euros para a verba organizacional. São 900, ok. França, 12, 4, 100,
1000 euros. Porquê que é 1000 euros? Quando temos aqui 12? Porque o máximo que se pode dar são 1000 euros. Portanto, no grupo de alunos, a verba máxima para o suporte organizacional são 1000 euros. Portanto, se quer tenhamos aqui 12, 13, 14, vai ser sempre 1000 euros. Se pusermos 9 alunos, como vêem, é 900. Se pusermos 10, 1000. A partir daí é sempre 1000. Depois, em relação aqui à Espanha, temos cursos e temos 100 euros. No job sharing temos 350, portanto, 2 pessoas, 350, 700 euros. E depois é uma questão de verificarmos se esta contabilidade em baixo está a bater certo com os valores acima. Isso é importante. É importante porquê? Porque a Agência Nacional não dá uma contribuição maior do que aquela que vocês solicitaram. Portanto, se houver um erro aqui e este valor não estiver correto, o que vai acontecer é que depois recebem menos verba do que aquilo que estão a contar. Viagem. Temos aqui que colocar o quê? A banda de distância. Ora, a banda de distância não somos nós que pensamos nela e achamos que é mais ou menos aquela. Não. Nós temos que ir a uma deixa eu ver, a uma plataforma que nos indica qual é a banda de distância. Isto porquê? Porque todos nós, quer sejam vocês, quer sejamos nós, temos que ir usar a mesma medida para que a medida dê sempre certo. Portanto, eu vou aqui buscar a nossa calculadora de distância Erasmus+. Todas estas plataformas estão na nossa apresentação, que vos vai ser depois cedida, pelo que não precisam de estar a preocupar. Ora, então temos calculadora de distância, e agora onde é que nós estávamos? Estávamos aqui. Então, queremos saber, a nossa organização é de Lisboa e vai para Helsínquia, por exemplo. Então, nós descemos aqui. Atenção que a calculadora de distâncias, quando calculam, é de localidade a localidade. Portanto, localidade da organização de origem e localidade da organização de acolhimento. Portanto, Lisboa e atenção que algumas localidades só aceitam a palavra em inglês. Portanto, ora bem, então temos aqui 3.349 quilómetros. Portanto, o que nós vamos escolher é entre 3.000 a 3.999 quilómetros, porque a localidade situa-se neste intervalo. E a viagem que é estabelecida, o valor unitário desta viagem são 530 euros. Ou seja, para todas as viagens que sejam neste intervalo de quilómetros, não é? Teremos sempre este valor. Se eu escolher outra distância, o valor vai alterar, obviamente. Ok? Como veem. Ok? Então, vamos lá pôr o certo. Agora, o que é que diz aqui? Eu vou tentar diminuir isto um bocadinho para se ver. Então, se formos para a França, nós tínhamos acionado o transporte verde. Portanto, aí os valores já podem diferir, não é? Se eu tirar. Ok? Deram conta?
Portanto, estavam 275 euros, mas como eu acionei, aliás, tenho aqui duas seguidas, portanto nem era preciso isto, mas com o verde recebemos mais. Porquê? Porque também vamos mais dias, não é? Reparem, aqui temos os números de acompanhantes e aqui o valor altera. O valor altera em termos de número de acompanhantes. 4, 12, ele faz as contas, portanto, temos aqui 16 pessoas envolvidas a precisar de viagem. Pronto, esta contabilidade vocês devem assegurar-se que está correta. E, claro, usarem a calculadora de distância para saber, por exemplo, se eu puser aqui Paris, vai-me dar outra. Estão a ver? É isto que é importante verificar, porque, embora não tenham que nos dizer quais são as entidades formadoras, nem têm que saber mais ou menos para onde é que vão. Porquê? Porque as viagens têm interferência. Mas atenção que também há vários países que têm a mesma banda quilométrica, não é? Como veem aqui, temos Espanha, Grécia, Liechtenstein e Itália, têm exatamente a mesma banda. Portanto, ao longo do vosso projeto, se houver necessidade de alterar o país, isso não vai interferir com a qualidade do projeto. A única coisa que têm que ter sempre em mente são os objetivos da vossa organização, os eixos temáticos daquilo que pretendem adquirir. Ora, estávamos na viagem, vamos para o suporte individual. Então, vamos lá tirar isto baralha. Então, aqui temos o grupo de alunos, outra vez, temos os cursos e temos o job sharing de novo, que são as atividades que nós limitamos lá em cima. Por isso, temos os novos participantes, que vão 19 dias, e se repararem, nós temos 30 participantes. Portanto, este número é o máximo que podemos ter. Depois temos acompanhantes, temos 8. Temos 7 para alunos e 1 para pessoal. Viagens, número de dias. Os números de dias vão de 2 a 6 dias. 2 dias para mobilidades que são feitas em transportes não sustentáveis e até 4 dias para viagens sustentáveis. Portanto, esta França, que era de comboio, certo? Vamos pôr 4 dias. E isso altera imediatamente o nosso valor da viagem. Mas nós temos que contabilizar o apoio individual durante os dias da viagem e, por exemplo, os fins de semana também devem estar contemplados nesses dias, quando vocês indicam os dias do apoio individual, devem contemplar dias de formação, dias de fim de semana, por exemplo. Por isso é que há um pouco eram aqui estão 19 dias, porque são os dias de semana e os 2 fins de semana. Portanto, devem estar contemplados. Depois, têm que contemplar também os dias de viagem, porque as pessoas têm despesas durante o tempo em que estão em viagem e durante os fins de semana também. Portanto, é necessário que isso esteja tudo contemplado. Porque é elegível. Se não fosse elegível, tudo bem. Mas sendo elegível, não faz sentido as pessoas estarem a pagar do seu bolso quando podem usufruir da verba da subvenção. Portanto, aqui é o valor total do que nós estamos a pedir para o apoio, o suporte de individual. Isto porque temos aqui uma pessoa que vai 60 dias em job sharing. Depois temos as propinas. E nas propinas só contabilizamos os dias de curso, os dias de formação. Portanto,
temos aqui 3 participantes que vão durante 10 dias. Ora, para ir durante 10 dias, eles ali teriam que ter um fim de semana, não é? Porque não vão interromper 5 mais 5. Portanto, aqui são os dias da formação, os dias em que se paga a formação, e no apoio individual, sim, contabilizamos o fim de semana que está no meio, ou que está e as viagens que estão nas pontas. Portanto, máximo 10 dias por participante. Aqui temos 2 pessoas que vão durante 5 dias. Depois temos as visitas preparatórias, e como vos disse, é possível para o grupo de alunos Job Sharing também é possível, mas não indiquei aqui, que não a minha organização não considerou que isso fosse relevante, mas para os alunos sim, considerou relevante. E o máximo de pessoas que podem fazer esta visita preparatória são 3. Portanto, se eu puser aqui 3, ele aceita. Se eu puser 4, não sei se ele aceita ou não. Por acaso, aceitou, mas se repararem, acho que não mudou a verba. Exatamente. Portanto, quero que vocês levem 3, 4, 5, 6, a verba não vai sair deste valor que é o máximo atribuído. Portanto, mais uma vez, verificar se estes dados estão corretos, se a contabilização está a ser feita. Inclusão. A inclusão é muito importante para o programa e deve ser algo que nos toca a todos. Pelo que, não sei se vou diminuir muito isto, ainda não. Pronto. Se calhar assim ninguém vê. Portanto, vamos lá. Temos aqui 5 alunos que têm menos oportunidades e vão para a Finlândia. Portanto, eles têm aqui um valor de inclusão para a organização, que é de 500 euros, 100 euros por aluno, mas nós podemos atribuir-lhes valor a eles, ou seja, para os próprios participantes. E os participantes, se têm menos oportunidades, podem ter dificuldades económicas, por exemplo, e necessitarem de agasalhos e botas para irem para a Finlândia, que é um país mais frio que o nosso. Portanto, nós podemos contabilizar aqui 500 euros para eles comprarem agasalhos e botas. Por exemplo, pode ser outra coisa qualquer. Que haja necessidade, claro. Para a França, temos aqui 6 alunos, 600 euros, 600 euros. Eu aqui não pus nenhuma justificação, porque isto, claro, é só um exemplo. E aqui em Espanha é um curso de formação. Portanto, eu tenho aqui um adulto, que é pessoal docente, pessoal não docente, seja quem for, que tem dificuldades. Portanto, a organização recebe 100 euros para colmatar essas dificuldades. O participante foi pedido aqui 250 euros. Porquê? Porque é um participante surdo, portanto, que necessita de um intérprete de língua gestual portuguesa, espanhola, provavelmente há diferenças. E aquilo que nós vamos fazer é, por exemplo, aqui também, temos aqui também uma pessoa, podemos acrescentar aqui 200 euros, por exemplo. Isto são tudo exemplos daquilo que vocês podem fazer. Portanto, esta pessoa, suponhamos que necessitava de uma cadeira de rodas para se movimentar para a sua, no seu job sharing. Portanto, nós vamos alugar, porque não vamos pôr a cadeira de rodas de cá para lá. Portanto, necessita de uma cadeira de rodas no aeroporto. E mais uma vez verificamos se tudo isto bate certo. Quando bater certo, continuamos. Exceptional costs, ou seja, custos excepcionais. Por exemplo, uma situação em que pode haver custos excepcionais. Uma viagem em que a viagem é muito onerosa, mas só atenção que para isso há determinadas regras que nós depois vamos incidir mais nas presenciais,
nas nossas sessões. Agora, por exemplo, uma entidade privada que tenha solicitado uma subvenção maior do que 60.000 euros vai ter que apresentar à agência uma garantia bancária. E isso está aqui contemplado nos custos excepcionais. Portanto, reparem, até 80% daquilo que vos foi solicitado. Eu vou pôr aqui um valor qualquer. Suponhamos que vos pediam 84.000 euros de garantia bancária. Vocês podiam solicitar 67.200 euros para fazer face a essa despesa. Portanto, entidades privadas que solicitem mais do que 60.000 euros podem ter que pagar uma garantia financeira. Aí convém ser solicitada na candidatura essa garantia financeira. E está cá prevista. Depois, aqui é para ler e preencher. Como é que vai ser feito o follow-up, o acompanhamento do projeto. E aqui é um sumário do projeto. Um sumário em português e depois, ao mesmo tempo, uma transcrição, uma tradução para inglês. Anexos. Nos anexos, uma coisa muito importante é a declaração de honra. A declaração de honra faz-se o download no próprio formulário, está aqui. Vocês, clicando aqui, ela é descarregada no vosso computador, é preenchida, assinada pelo representante legal, carimbada e depois é novamente carregada. Portanto, eu vou aqui descarregá-la. Ok. E ela já cá está. Mas se eu tirar, delete. Eu consigo adicioná-la. Tenham cuidado, porque vocês têm aqui adicionar a declaração de honra e adicionar documentos, não é? Se clicarem aqui em adicionar documentos por engano, o que vai acontecer é que ele não vos passa esta cruzinha não passa de vermelho para verde porque a declaração não está colocada no sítio correto. Portanto, têm que colocar aqui, ele abre a janelinha, vocês escolhem o ficheiro certo e carregam. Ok? Agora não dizem nada ok, porque não tem microfones. Mas tudo bem. Aqui, adicionar documentos só se for muito relevante para a candidatura, porque senão não vale. Depois aqui, e que estejam focados na própria candidatura. Depois aqui tem a checklist, ou seja, para verificarem se tudo o que fizeram anteriormente está tudo completo. Estando tudo verde, podem submeter. No meu caso não está tudo verde, porque eu não pus tudo verde. Ok? Então agora vou passar aqui para o meu amigo PowerPoint. Espero que tenha sido perceptível. Se alguém me conseguir dizer se há alguma dúvida mais premente ou não. Creio que não, Manuela. Ok. As dúvidas estão a ser respondidas no chat, acho que não há assim nada, especialmente no âmbito do... Fala um pouco agora nas plataformas, na procura de entidades de acolhimento, acho que é a maior preocupação. Obrigada. Ok. Então, temos várias plataformas digitais de apoio. Temos a Selfie, que é um site que disponibiliza ferramentas de autorreflexão gratuitas e multilingües. Isto para quê? Para ajudar as entidades a realizar uma autoavaliação daquilo que são pontos fracos e pontos fortes e a melhorar. Podem formar-se também equipas de docentes para, em conjunto, utilizarem esta ferramenta e elaborarem, por exemplo, um plano de formação. Portanto, isto para quem está a redigir uma nova candidatura pode ser interessante. Depois tem o portal da educação escolar, que é público e centra-se na ação europeia para as escolas.
ou aproximando políticas e práticas docentes. Tem a plataforma de resultados, Erasmus+, que é a plataforma onde constam todos os projetos financiados ao abrigo do programa. Ou seja, é relevante para pesquisar histórias de sucesso que estão lá indicadas e de boas práticas na implementação de projetos Erasmus+. Atenção que podem se basear, mas não podem colocar ipsis verbis o que está nessas candidaturas, porque senão é considerado plágio. Portanto, atenção a essa parte. Documento Europass Mobilidade, que é uma plataforma onde, para além de outros documentos, como o currículo, toda a gente conhece, há um documento específico para a mobilidade. E esse documento é importante para registro de conhecimento e de competências adquiridos noutro país europeu. Porquê? Porque normalmente, por exemplo, no job sharing, as pessoas não trazem um certificado, como trazem nos cursos estruturados. Portanto, o Europass faz as vezes desse certificado. As organizações são também encorajadas a aderirem à European School Education Platform, que se constitui como um ambiente ideal para encontrar parceiros para projetos futuros. Portanto, aqui a European School Education Platform vai fundir o School Education Gateway e o eTwinning, provavelmente plataformas que vocês já conheciam anteriormente. Pouco e pouco ele irá substituir os outros dois. Também vos encorajamos a inteirarem-se do teor de alguns documentos, por exemplo, o convite à apresentação de candidaturas 2023, o Guia Erasmus 2023, onde devem ler as páginas referentes à ação-chave e ao setor a que se querem candidatar, e onde podem consultar um glossário de terminologia usada no âmbito do programa. Para quem está a iniciar, por vezes há palavras que não sabem muito bem o que é que significam. Neste guia está lá um glossário que ajuda a perceber a linguagem técnica. E depois temos a plataforma Erasmus+, temos também a página da Agência Nacional de Erasmus+, Educação e Formação, onde podem consultar a documentação sobre o programa Erasmus+, de 21 a 27, e esta plataforma que nós estivemos a explorar para o EU-Login, para a OED e para o formulário. Em relação ao formulário, relembrar que quando está pronto a submeter, o formulário passa todo de vermelho, as cruzinhas para verde. Em relação aqui, temos um resumo dos links determinantes para a criação da gestão do projeto, que é o login, a plataforma, não, porque a plataforma é única, mas a zona onde se cria a OED, onde se acede às plataformas para gerir projetos, por exemplo, e temos a Agência Nacional e temos a calculadora de distâncias. Portanto, estes links vão ser-vos úteis e estão funcionais. Portanto, lembramos mais uma vez os prazos de candidatura, que são 23 de fevereiro de 23, às 11 horas de Portugal continental e Açores, aliás, e Madeira, e às 10 horas da região autónoma dos Açores. Depois temos as próximas sessões de apoio à redação de candidaturas. Vamos ter a próxima, já dia 17, terça-feira, em Lisboa, e tem aqui também os links, e estão na nossa página, aqui. Vamos lá ver. Ignorar a verificação. Estão a ver aqui? Portanto, tem aqui os links para
para as diversas sessões. E tem também o workshop presencial em Coimbra, uma sessão híbrida no Porto e uma sessão presencial em Ponta Delgada.